era uma estrangeira. Estrangeira, elas não tinham direito, ela é um povo estrangeiro, que não tinha o conhecimento ainda da graça de Deus, da palavra de Deus. Aquela moça não tinha condições de ir a Jesus, nem de fazer qualquer pedido a Jesus, pois ela vivia totalmente tomada e dominada por forças malignas. A filha dela. E a sua mãe, embora sendo gentia, da mesma forma. A sua mãe, embora sendo gentia também, ela sabia que não tinha o direito natural de pedir algo ao Messias. Jesus, porque sendo judeus. E é tão maravilhoso que ela reconhece que o privilégio e a prioridade é de Israel. Jesus veio para as ovelhas perdidas, para a casa de Israel. E a casa e as ovelhas perdidas, os seus veio para os seus os rejeitaram. E através disso foram alcançados toda a terra, todos os estrangeiros. Amém? Ela sabia disso. Pois ela mostra ter compreendido, sim, a implicação de Jesus, de que o evangelho deve antes ser oferecido ao povo da aliança. Ela não participa, ela estava fora do povo da aliança. Amém? Mas ela, pela misericórdia de Deus, olha a fé, olha o tamanho da fé dela. Olha, ela queria almejar algo, ela queria resposta para a filha dela. Vendo a filha dela, sangue do sangue dela, sendo endomiliada, vendo aquela vida a qual o demônio tomava ela e destruía aquela filha dela. O demônio destruía a filha dela, que ela não podia ter contato com a filha dela. A dor de uma mãe ver uma filha daquele sendo jogada de um lugar para o outro, sendo jogada no fogo, na água, sendo destruída por o demônio. Então ela, embora ela sendo gentia, não tivesse tanto conhecimento, porque ela entendia que deveria ser primeiro para a casa da aliança, o povo de Deus, Israel. A salvação veio para o povo de Israel. Ela compreendia. Essa mulher, sendo ela grega, de origem cirofenícia, embora sendo gentia, não tivesse tanto conhecimento, mas ela vai a Jesus, amém? Com humildade, e ela clama: Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, amém? E quando ela fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, Deus ficou em silêncio. Jesus ficou em silêncio porque ele queria que ela entendesse que ele não era apenas o filho de Davi, como Davi, um guerreiro que veio estabelecer reino material, veio estabelecer reino, fundar reino, como ele fundou em Jerusalém. Não, ele ficou quieto em silêncio, porque ela queria que ela chamasse de Jesus, de Senhor, não filho de Davi. Então, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela insiste com Jesus. E ela persevera em buscar a Jesus. E o milagre acontece na vida dela. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 22. Amém. Mesmo a mulher sabendo do privilégio e a prioridade de Israel, como nós falamos, que era um povo da aliança. Ela apela para a generosidade incondicional, o amor incondicional de Jesus, por causa da sua filha possuída pelo demônio. Ela vai até lá e clama por ele. Amém? Observe a indiferença e a dureza aparente de Jesus com a mulher cananeia. Ele age de uma forma ali para que a fé dela venha a ser avivada. Amém? Ela testa a mulher. Talvez Jesus ele faz alguma diferença ali da dureza aparente de Jesus, só aparente de Jesus com a mulher cananeia. Isto é, Jesus estava expondo o preconceito judaico, e com isso Jesus estava tirando dela uma confissão de fé triunfante. Vamos ler, porque ela fala em Mateus, porque é muito importante ali, olha a fé e a oração desta mulher. Amém? Glórias a Deus, louvado seja. Ela buscando Jesus insistentemente. Capítulo 15, vamos lá ver. Ela fala assim, capítulo 15, então, porém, lhe respondeu a palavra e os seus espíritos. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas das casas de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
com humildade, com humilhação. Ela mesmo ela sabendo que era gentil. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Glórias a Deus. Percebe que ele falou pão aos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ele não falou cachorro, mas ele falou cachorrinho. Ou seja, então ele trata. Jesus trata ela expondo que tirando dela uma confissão de fé triunfante, porque ele vai logo no preconceito do judaico. Porque ela tinha preconceito ali sobre ela ser excluída do povo da aliança. Havia um grande preconceito, e eles eram tratados, os estrangeiros ali eram tratados como cachorros. Amém? Então, em segundo plano, então ela estava ali. Então Deus ele tira, pois Jesus não queria ofender ela com essa metáfora na verdade Jesus estava provando a fé dela. Amém? Ele falou, ela porém veio, então ele respondeu, disse: não é bom comer o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Então ele testou ela. Louvado, pois ela, sendo gentia, servia para pôr à prova e fazer ressaltar o que? A viveza da fé e a perseverança da oração dela. Glórias a Deus, amém? Amém? Condições necessárias para nós sermos atendidos. É isso. A mulher, a cananeia, não desanima, mas com uma resposta pronta, vibrante de fé e humildade, aprova o que Jesus diz, contentando-se com as migalhas, isto é, os restos que se jogam aos cachorrinhos. Amém? Aos quais, de certo modo, ela se equiparava, né? Como os cachorrinhos. Amém? Por que os cachorrinhos? Porque diz a respeito que aos gentios. Os gentios tinham preconceitos, né? Os judeus tinham preconceito dos gentios. Então Jesus mexe sobre isso aí para tirar esta fé triunfante do coração dela. Mas ela era uma mulher de fé, perseverante em oração, insistindo para o Senhor Jesus comida. Então os gentios eram tratados como cães naqueles dias. Os cães eram sujos habitantes de ruas. Eram animais fracos, selvagens, doentes, a maioria deles. Eram assim. Eram tratados como cães. E ao responder a mulher que até os cachorrinhos comem das migalhinhas que caem da mesa dos seus donos, a reação de Jesus foi ao responder. A reação do Senhor Jesus foi imediata. Ao responder, quando seus olhos se iluminaram de alegria ao perceber uma fé tão indomável, e o abençoou. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo o que queres. E a sua filha foi curada imediatamente. O Senhor Jesus liberta a sua filha imediatamente, irmão. Olha que maravilhoso, interessante, irmão. Mas Jesus aqui, o povo estrangeiro, o povo que não era gentios, que não faziam parte da aliança de Israel, eles foram alcançados pela nossa misericórdia, pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas eles tinham um grande preconceito, eles eram tratados como cães de rua. Naquela época, o resto davam. Lá em Jerusalém, o governo, muitas vezes, a fome era tanto que eles jogavam restos de comida para os viajantes, para os gentios, para os estrangeiros tratados como cães. Mas Jesus ele vai ali justamente no coração dela, e é uma coisa tão maravilhosa. Então eu respondi: Jesus, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Por que cachorrinhos? Ele falou, porque ela era um cachorrinho. Cachorrinho se trata de um cachorrinho de uma família que tem um teto, que tem uma de estimação. Os cachorrinhos. Por que Jesus? Porque ela fala como se Jesus tivesse: você não é uma mulher, não é cão. Não vou tratada como cães, não. Como aqueles cães, não jogar pérola aos cães e aos porcos. Pedra preciosa aos cães e aos porcos. Os cães eram os fariseus. Aqueles que negavam a Jesus, não acreditavam, não criam em Jesus. Aqueles que blasfemavam contra o Espírito Santo. Os fariseus, saduceus.
que eles não aceitavam o Senhor Jesus como seu Messias, né? Não, mas é como cachorrinhos. Ou seja, ainda que ela seja gentil, não esteja na aliança do povo de Israel, no plano de Deus, mas Jesus sabia que ela fazia parte da casa, ela tinha uma casa. Glórias a Deus, ela tinha uma família. Aleluia, Jesus. Cachorrinho, amém? Então por isso que ela chamou de cachorrinho. E ali Deus fez uma grande maravilha na vida dela, irmão. Curou a filha dela endemoniada. Pela insistência, pela humildade, pela fé e por meio da oração daquela canineia, Cirofenícia. Olha que maravilhoso, irmão, amém? Até as migalhinhas da mesa que cai do Senhor e o como. Isso foi marcante para o coração do Senhor Jesus. Tal fé esta mulher tem, indomável, grande fé. Não tem uma mulher, grande a tua fé. Não encontrei nenhuma fé tão grande como a tua. Não encontrei ninguém que tenha tanta fé como você tem. A sua fé foi curada. Amém? Glórias a Deus, irmão. Que maravilhoso. E eu fico olhando as histórias, por exemplo, glórias a Deus, de Mônica, que orou por Augustinho. 30 anos. Ela orou 30 anos por Augustinho. Era um homem culto, era um professor de oratória, mas era um homem devasso. Ele era um homem devasso, coração duro, mau. E ela orou e ele chorou. Ela orou e ela chorou. E ela orou e ela chorou até que o seu filho se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E mais tarde, Ambrósio foi a dizer: um filho de tantas lágrimas não podia se perder. Olha que maravilhoso, irmão. Um filho de tantas lágrimas não podia se perder. Amém? Que maravilhoso. Então, sabemos o quanto os pais, a mãe tem chorado pelos seus filhos, que muitas vezes estão nas drogas, estão perdidos, estão rebeldes. Muitos dias já estão fora de casa e não voltam para os seus lares, porque estão totalmente entregues na mão do inimigo, nas drogas, no vício, na corrupção, na bandidagem. Às vezes estão até mortos, presos, e os pais não sabem. Amém? E o que nós devemos fazer, como esta mãe? Orou e chorou, insistentemente, interruptamente, buscando a face de Deus. Eu tenho certeza, irmão, que Deus ele nos dá resposta. E um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Deus age, amados, liberta e salva por meio da oração. Amém? Tem um livro escrito do grande pregador Hernandes Dias Lopes, Mãe Intercessoras, que ele teve o privilégio de convidar Dona Elza Lidória para prefaciar. Narra uma história que o Ronaldo Lidório vivenciou entre os Quechuas, o Sendeiro Luminoso, Quechuas, o Sendeiro Luminoso, lá no Peru, entre a fronteira e a Bolívia. Quando ele era ainda seminarista, ele foi para lá fazer um trabalho missionário. E naquele tempo, o Sendeiro Luminoso, um grupo terrorista, estava prendendo cristão, matando cristãos. E todos sabiam que se o Sendeiro Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, era impossível capturar essa pessoa ou resgatar esta pessoa com vida. E o Ronaldo estava pregando quando entra o Sendeiro Luminoso e apanha ele e o companheiro dele. Colocaram um capuz e jogaram dentro de um carro e saíram às pressas para ser levado para o pelotão, para o paredão de fuzilamento. E o Ronaldo relata o fato de que, com muita angústia no coração dele, e naquele período em que estava sendo levado, e sabendo onde ele estava sendo levado e qual seria o seu destino, ele diz: meu Deus, ele ora, meu Deus, eu não estou em paz. Então, se o Senhor quer que eu morra, o Senhor me dê paz. Mas se o Senhor me der vida, eu quero consagrar mesmo a minha vida para dedicar toda a minha vida, minha história, para a pregação do Evangelho. Mas, curiosamente, naquela noite a sua mãe estava aqui no Brasil. Glórias a Deus, presta atenção. Ela estava no Brasil quando ele foi
levado em cativeiro. Foi despertada, inquietada, angustiada na alma, e ela levantou de sua cama. Ela andava de um lado para o outro lado, de um lado para o outro. E ela diz: Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho. Eu não sei, estão correndo com ele, mas eu estou com o coração aflito. Então, Senhor, onde ele estiver, como ele estiver, mande os seus anjos, envie o teu socorro e traz o teu livramento. E o Ronaldo disse que quando ela estava sendo levado, ele fala que quando ele estava sendo levado, tirá-lo do carro para ir para o paredão, passa um carro com muito barulho muito estrondo, e toma e enfia-o dentro do carro e sai correndo com ele. E ele foi liberto de uma maneira extraordinária. Porque naquela noite Deus levantou uma mãe aflita, mas intercessora, para colocar esta brecha em favor do seu filho. Olha que maravilhoso aqueles que têm o ministério, o dom de oração, irmão. Ora, vê livramento. Quem ora vê a manifestação do poder de Deus. Quem ora é avivado. Quem ora é iluminado. Quem ora é Deus da revelação. Glórias a Deus, Deus dá visão, Deus dá dons espirituais dos céus, mas aqueles que buscam, não ficam de braço cruzado. Nós acabamos de ver no dia de Pentecostes, todos permaneceram em Jerusalém, não saíram da cidade, e ficaram lá esperando de braço cruzado, conversando, contando piadinha, ou se acomodando, se acovardando, se escondendo, dormindo. Não, eles foram para o cenáculo orar insistentemente, interruptamente. Foi quando, aleluia, fenderam os céus, e o Senhor ouviu respondeu a oração, e grande avivamento caiu sobre ele. O Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Então, é isso que aconteceu. Houve o livramento. Quem ora, mano, tem certeza, tem plena convicção da vitória, mano. Amém? Deus responde a oração e levanta filhos e filhas, restaura filhos e salva filhos e filhas. Em resposta à oração da sua mãe. Mas observem vocês que Deus reverte situações humanamente impossíveis em resposta à oração. Quantas pessoas que eu já escutei isso? Na oração não muda nada. A oração só muda você. Mais nada vai mudar em Deus. Não é assim, irmão, que nós ensinamos. Irmão amados, não é isso que a Bíblia diz. Nós acabamos de ver e entender. O Senhor diz, a Bíblia ensina assim. E deixa muito claro em Mateus 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-vos-se-á. Buscai e acharei. Batei, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que o busca, o encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Olha que maravilhoso. É isso, irmão. Deus, ele não pode, amados, Deus, ele não pode, ele não rejeita, ele não deixa de ouvir. Os seus ouvidos estão atentos, seus olhos estão postos em nós, seus ouvidos estão atentos, perceptível. Não é? Seus braços estão abertos, pronto para nos ouvir e nos socorrer. Amém? Essa declaração que Jesus faz aqui, nesses versículos, é para enfatizar como é importante a oração. Amém? Notem que os 3 imperativos gregos, pedi, buscar e batei, no original, estão no tempo presente. Olha que maravilhoso. Sugerindo súplica contínua, ou seja, suplicando sempre, orando sempre, fazendo um pedido insistente, sem receios, e não mudando, não sendo variável. Não é orando hoje e deixando de orar amanhã. Não é orar hoje e ficar sem orar uma semana. Amém? A oração é sempre contínua. Por isso que ele fala. Uma das leis da oração é a confiança, perseverança em Deus, que é Pai infinitamente bom. Pedi, buscar e batei estão no presente. Significa, como nós falamos, devemos orar sempre e nunca desistir daqueles a quem queremos bem. Amém? Não só aqueles que querem bem, mas Jesus ensina que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Amém? Então, tudo aquilo de que precisamos para ser bem-sucedido espiritualmente já foi prometido a nós. As bênçãos espiritualmente já foi prometida a nós. As bênçãos e as provisões de Deus estão disponíveis para todos os seus filhos
e filhas que buscam e batem encontram. Amém? É isso que é maravilhoso. Irmão. Observem, a oração, ela dá ao cristão a capacitação para julgar com justiça. Se orássemos com toda a confiança, com toda a sinceridade por aqueles que são alvos em potencial de nossas críticas, no final acabaremos fazendo uma grande bem a eles, irmão. Então nós temos que crer para aqueles que não querem bem também, aqueles que criticam. Amém? Glórias a Deus. Nós se relacionamos com Deus por meio da oração, não tem outro meio. Amém? Nós vamos parar aqui. Vamos dar continuidade aqui, irmão. Estamos terminando um pouco mais sobre esse assunto para nós terminarmos. Amém? Então nós se relacionamos com Deus por meio que da oração, assim como um filho. Amém? Assim como o filho, glórias a Deus, amém? Eu quero colocar aqui, assim como o filho, ele se relaciona com o pai, né? Pois o relacionamento humano, pai e filho, retrata o relacionamento humano divino e fornece mais elementos para a súplica contínua e uma atitude de confiança filial. Ou seja, o filho conversa com o pai, pede para o pai, se relaciona com o pai, se aproxima do pai, se abre com o pai, conta as suas confidências aos pais, conta os seus problemas, porque ele tem confiança no seu pai, não é assim? Então por isso que eu falo que o filho se relacionando com o pai é um relacionamento humano de pai e filho, retrata um relacionamento humano divino com Deus. E isso fornece mais elementos para a súplica contínua em uma atitude de confiança filial. Ou seja, necessitamos assim de um pai para nós abrirmos o nosso coração, contarmos os nossos problemas aqui, onde o pai é paterno, terreno aqui na terra. Da mesma forma, o Pai, o grande e todo-poderoso, o Pai eterno, Criador dos céus e da terra, da mesma forma que agora já não devemos mais contar para o nosso Pai terreno. Isso não está no alcance do nosso Pai terreno, está no alcance do Pai agora espiritual, irmão. Amém? O Pai terreno, ele vai nos dar toda orientação a como ele dá para um filho, porque qual o pai que quer mal para o filho? Fala a palavra, se o filho pedir pão, dará pedra, se pedir ovo, dará escorpião, se pedir peixe, dará serpente, não. Sabendo que sois mal, mas sabe dar boas dádivas aos filhos, sabe dar coisas boas aos filhos. O Pai terreno é assim. Imagine o Pai celestial dará tudo aquilo quanto de bom, tudo aquilo quanto você pedir. Se o teu Pai te dá tudo que é bom, o que você pedir, o Pai terreno, assim é o nosso Pai celestial, que dá tudo aquilo que você pedir, tudo que é de bom ele lhe dará, ele não rejeitará. Então, mas coisas que não devemos mais contar para o nosso Pai. Nós precisamos abrir os nossos corações, os nossos problemas e confiar em nosso Pai espiritual, como nós confiamos no Pai da terra. Amém? Amém? Nós temos que contar os seus problemas. Assim somos nós, filhos espirituais. Suplicamos ao Pai Celestial continuamente, porque o que? Confiamos esse relacionamento humano divino. Fornece motivo, necessidade de orar. Amém? E agora, porque nós confiamos e temos esse relacionamento humano aqui com Deus, um relacionamento espiritual com Deus, vamos dizer assim, humano, divino, e agora fornece o que? Para nós, grande necessidade de orar, de intercedermos para nós mesmos, para os nossos familiares e para todos aqueles quanto Deus ele mandar, irmão. Amém? De interceder um pelos outros. Olha que maravilhoso! De colocarmos a necessidade de outras pessoas em oração por meio de súplicas contínua. Portanto, todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo aquele que bate abrir-se aliar. Amém? É dessa maneira. Agora, nada tendes porque não pedis. Em Tiago capítulo 4, 2 e 13 fala. Capítulo 2. Nada tendes porque não pedis. Cobiçais e nada tendes. Logo matais, invejais e não podeis alcançar.
Logo combateis e fazeis guerra. Nada tendes, porque não pedis. Versículo, glórias a Deus, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastardes em vossos deleites. Então ele fala, temos que saber pedir, irmão. Amém? Temos que pedir, senão se pedir não recebemos. Pense comigo na história do rei Ezequias. O próprio Deus tinha mandado o profeta Isaías, nós vimos, na casa dele para dar uma ordem, um veredito, um ultimato. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias orou, virou o rosto para a parede, orou, chorou e se humilhou a Deus. E Deus muda o quadro de Ezequias. Nós vimos isto. Comentamos isso, muda a história do rei Ezequias, como a vida de José, a vida de Jacó. Assim muda a história de Ezequias. Muda a tristeza em alegria por meio da oração. Por meio da oração, Deus muda a sentença. Deus muda o ultimato e manda de volta o profeta Isaías a dizer: assim diz o Senhor, o teu Deus e Davi, teu pai, ouvi a tua oração, diz o Senhor, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eu te curarei e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e libertarei Jerusalém do poder da Síria. Amém. Deus responde a oração, nós vimos, irmão. Ezequias foi liberto, foi curado. As bênçãos, a vitória caiu sobre ele. Deus responde a oração. Deus age através da oração. Deus muda a circunstância através da oração. Deus responde urgente o clamor dos seus servos quando a oração é pura, persistente, obediente, simples. Observe, Ezequias era um grande homem de oração. Vimos lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 1. O rei Ezequias sabia que a vida dele estava totalmente nas mãos de Deus. Dependia de Deus. E de que ele servia Deus fielmente. Nós temos certeza, nós vimos isso. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. A libertação de Ezequias da morte veio das mãos de Deus e não de homens, irmão. Veio das mãos de Deus, não de homem. Agora eu quero colocar para nós finalizarmos aqui. Deus é o autor de todo benefício que vem pela cura, irmão. Vem de Deus. Ou seja, Deus não precisa de alguém de ajuda para curar. Mas também não é por isso que devemos tampouco desprezar a ajuda médica, humana, ajuda da medicina, da ciência. Não. Deus, ele opera por meio de milagres, por meio naturais e por meio de intermediação humana. É isso, irmão. Mas toda fonte de cura, ele vem de Deus. Primeiro nós nos colocamos com toda a nossa fé, crendo e confiando por meio da oração, e apresentamos esta causa, seja qual for a sua enfermidade, seja qual for, diante da presença de Deus. E depois nós não devemos ficar de braço cruzado, nós temos que buscar a medicina. A medicina já foi criada por Deus para isso. Todas as glórias a Deus, sabemos que todas as plantas medicinais, todas as plantas são medicinais, todos os remédios são tirados das plantas medicinais, aquilo que Deus ele criou. A maioria delas são feitas pelas plantas medicinais. Você não vê o índio tem a cura natural através das plantas medicinais, porque o Senhor deixou. Mas se não permitir a cura, se Deus não derramar a fonte de bênção de cura, ele não é curado. Se você tomar um remédio e orar para o remédio, apresentando a Deus a sua causa, o remédio, se Deus não permitir, você não vai ser curado. Não é o remédio que vai curar, embora ele tenha toda a fonte, todos os benefícios medicinais, mas se Deus não permitir, você não é curado. Então todas as fontes vêm da bênção de Deus. Se você ir ao médico e fazer uma cirurgia, se Deus não permitir que o médico, através do médico, você pode passar pela cirurgia e o Deus usar as mãos dos médicos para fazer a cirurgia, para curá-lo. Mas se Deus não permitir, Deus não vai, você não vai ser curado.
E se Deus não permitir você passar pelas mãos dos médicos, Deus, as próprias mãos dos médicos, Deus ele cura pelo sobrenatural. Ele usa várias formas para intervir na sua vida, amados. Ele usa o vento, o sol, os meios naturais, intermediação humana, milagre sobrenatural. Mas tudo isso vem da fonte de Deus, irmão. Se Deus não permitir, você não tenha cura. Você pode tomar o remédio que for, você pode passar nos melhores cirurgião que for, melhores médicos, mas se você não apresentar a causa de Deus para a sua mão, para Deus não pode ser aquela fonte que vem sobre a vida deles. Ele precisa de um ligamento, o médico precisa de um ligamento com os céus, o ser humano precisa de um ligamento com os céus. Às vezes mas o médico não crê na existência de Deus, não crê, mas Deus pela sua misericórdia ele cura. Embora ele crê, não crendo, a fonte vem das bênçãos do Senhor. É isso que nós temos que entender. Tudo está sob o domínio do Senhor. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está debaixo do domínio de Deus. Amém? Então é isso, irmão, que eu quero deixar bem claro. A fonte vem do Senhor por meio da oração. Deus age por meio da oração. Amém? Nós temos que não descartar a medicina, porque Deus deixou a medicina a ciência, mas a medicina é limitada, a ciência é limitada. As mãos do médico são limitadas. Ele pode chegar até onde a medicina, até onde a medicina ela pode, aonde Deus deixou. Amém? Onde Deus deixou, mas depois disso, irmão, nós não podemos. Amém? Não podemos. Amém? Porque além disso, é só Deus, irmão. Amém? O Senhor é além do impossível, Ele é além da medicina. Ele não confunde a medicina e nem a ciência, mas Ele é além da medicina, além da ciência. Aquilo que o médico fazer, o Deus ele pode. Os médicos podem colocar a sua mão perfeita e curar esse câncer pela raiz, tuberculose, AIDS, doença da junta, da medula, do osso, do cérebro, seja qual for, irmão. Mas louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós falamos isso? Porque o homem, o ser humano, ele tem que entender que ele é dependente de Deus, que é um Deus criador dos céus e da terra. Ele tem que entender a ciência tem que entender que ele pode ir até um limite. E depois daquilo não está mais no alcance da mão dele. Amém? Um exemplo. Muitas vezes uma pessoa, Deus faz grandes maravilhas, que passa por uma cirurgia, e os médicos fizeram de tudo para que ele pudesse ser bem sucedido a cirurgia, e não foi, irmão. Não teve êxito. E o espírito de vida saiu sobre ele, e eles não puderam fazer nada. Deus ele pode ressuscitar os mortos, soprar o espírito de vida sobre ele, soprar o espírito de ressuscitar dentre os mortos, dar vida a ele, ali da sala de cirurgia mesmo, que quanto testemunho vivo e eficaz nós ouvimos, para que os médicos venham entender assim, que há um ser superior, para os médicos entenderem que eles não só dependem da sua força humana, dos seus pensamentos humanos, da inteligência humana, das suas forças humanas, porque elas são fracas e são limitadas, mas eles entender que há um poder sobrenatural, que é um Deus todo-poderoso, que pode criar vida, restaurar, mudar a situação. E muitos médicos, enfermeiras, anestesistas se converteram, irmão, de ver aquele sobrenatural, de acreditar que há um ser superior, que ele é além das suas forças humanas, além da sua capacidade humana, além de tudo dessa terra. Amém? Então, irmão, é isso que nós queremos entender. É isso que nós queremos entender. Tudo isso. Louvado seja o nome santo do Senhor, que está tudo nas mãos do Senhor, amém? Então é isso que eu quero explicar, irmão, e terminar com essa meditação lá da palavra, que Deus age por meio da oração, amém? Louvado seja o nome santo. Agora eu gostaria que todos tivessem, eu gostaria que todos aí tivessem, abaixem a cabeça, e todos nós juntamente com a graça de Deus nós vamos estar orando, entrando na presença do Deus Altíssimo, amém?
Glória. Senhor, nosso Deus, altíssimo e bom Pai, que estais no céu, no nome consagrado do teu Filho amado, Senhor Jesus, estamos aqui nesse momento, Pai, de comunhão profunda, a qual nós, aleluia, juntamente com os teus filhos, com os seus ouvintes, esse canal Tudo se fez novo, ouvimos a luz da tua santa palavra aos nossos corações, ao conselho da tua palavra, Pai, para guardar os nossos corações, Pai. E nós estamos aqui, nós compreendemos, ó Senhor, que o Senhor age por meio da oração, Pai. Somente por meio da oração o Senhor opera, a qual nós podemos ter as respostas completas e satisfatórias aos pés de nosso Senhor Salvador Jesus. Somente aos pés do nosso Senhor Salvador Jesus, Pai. É por isso que nós nos colocamos diante da Tua presença, de toda a nossa fé, de todo o nosso coração, crendo e confiando, Pai, num Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que o Senhor intervém por nós, o Senhor age por meio da natureza, o Senhor age por meio sobrenatural, por milagres,